Estou muito feliz em estar na casa do Senhor mais uma vez. Que culto abençoado, não é? Que presença gloriosa. Obrigada, minha irmã. Bom, eu acredito que os irmãos já estão acostumados a me ver aqui no altar, mas de outra forma. Mas quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele dá aquilo que Ele quer falar. Então, nesta noite, muito além de todas as confirmações que o Senhor tem dado desde a manhã até esse momento, quando a Catherine falou sobre contentamento, quando o pastor falou sobre contemplação, contemplamento, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer falar nesta noite. E eu acredito que o Senhor vai fazer, sim, grandes coisas acontecerem aqui neste lugar, através da minha vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Sem me alongar muito, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias nos livros de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. O tema da mensagem é mudança de destino. Eu acredito que todos aqui conhecem a história de Paulo, apóstolo de Cristo, o maior plantador de igrejas que já existiu, um missionário, um homem também de dores, mas um homem de grande presença. Bastou um encontro para que ele fosse totalmente transformado, e é isso que nós precisamos ter. Muitas das vezes nós achamos que nós não vamos conseguir atingir o objetivo que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas eu creio num Deus que quando Ele chama, Ele transforma. Ele não apenas muda o seu destino, mas Ele muda a sua vida, a sua direção, o seu caminho. Eu acredito que você veio aqui neste lugar, e até mesmo aqui em Portugal, para os imigrantes, pensando em uma qualidade de vida melhor, pensando em dar um futuro melhor para os filhos, e isso é de bom grado, sim. Mas o Senhor te trouxe aqui para transformar uma nação. Ele te trouxe aqui para plantar igrejas. Ele te trouxe aqui para restituir aquilo que foi destruído com o tempo. Mas o Senhor está aqui nessa noite. Desde o início do culto nós cantamos e louvamos dizendo, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ele me atraiu. Aquela sarça que pegou fogo, ela não se consumiu, porque a presença de Deus estava ali naquele lugar. Você vai queimar, sim, na presença do Senhor. Esse fogo arderá e ele não se apagará. E eu dividi essa mensagem em 4 pontos. E o primeiro ponto diz: um homem sem Deus, um homem sem Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E eu quero dar uma pausa aqui nessa primeira parte para falar da vida deste homem, que foi conhecido primeiramente como Saulo. O significado do nome Saulo é pedido a Deus. E nós vemos aqui o motivo pela qual ele estava sendo pedido a Deus. Era um homem que estava perseguindo a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz nos capítulos anteriores que ele estava fazendo um grande complô em Jerusalém, entrando na casa daqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, pegando tanto homens como mulheres. E tão impiedoso ele era, porque quando nós lemos a história, nós vemos que comumente as mulheres elas eram poupadas. Mas Saulo, ele tinha uma sede tão grande para destruir o nome de Jesus, que ele não media esforços. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso inimigo está ao nosso redor. Não pense que ele terá piedade de ninguém. O nosso inimigo, ele não está vendo se você está caminhando na presença de Deus ou não. A única coisa que ele veio fazer é matar, roubar e destruir. Mas que bom que o nosso Senhor veio dar vida, e vida em abundância. E a palavra de Deus diz que este homem saiu em perseguição ao povo de Deus. E ele pediu cartas aos sacerdotes, dizendo, olha, eu quero entrar em Damasco.
porque eu sei que ali é um centro comercial. Se a palavra de Deus chegar naquele lugar, não tem mais como parar. Ah, meu irmão, se você chegou aqui neste lugar, não pense que o inimigo não tentou te parar no meio do caminho. Ah, muitas vezes dúvidas surgiram, dizendo: Senhor, é para lá mesmo, Senhor, que eu vou? Será que é para lá que eu vou? Mas o Senhor te trouxe aqui neste lugar. Não importam os esforços que o inimigo fez para te destruir. A palavra de Deus chegou até aqui em Guimarães. E essa palavra vai se alastrar para os outros lugares. E aqueles que perseguem o povo de Deus serão convertidos pela luz que há em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos revela que ele estava respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor. E esse respirando ainda é como se um animal selvagem, um leão, um lobo, estivesse pegando a sua presa. E ele vai impetuosamente, ele quer atacar, ele quer matar. E nós conhecemos bem o adversário das nossas almas. A palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aí Saulo, ele estava impetuosamente andando no caminho para Damasco, respirando ainda. E observe esse ainda. Ainda. O inimigo ainda está tendo poder contra a sua família. Muitas vezes nós não entendemos porque há desviados em nossa casa, porque há pessoas que estão enfermas em nossos lares. Mas o ainda de Deus, ele é uma coisa que é passageira. Você ainda está aqui neste mundo e ainda sofre muitas aflições. Mas haverá um dia que a palavra de Deus diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá pranto, nem dor, nem clamor. Mas este ainda está aqui. Saulo ainda estava tentando ameaças de morte. Morte contra aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Não pense que se você se converter ao Senhor, você não haverá dias difíceis. Você não terá problemas. O inimigo, ele não está satisfeito com a sua vida. Só de você estar aqui neste lugar, você não imagina o tanto que você está lutando contra as potestades que não queriam que você fizesse isso que você está fazendo hoje, ouvindo a palavra do Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia escolher neste lugar. E a palavra de Deus diz que ele estava buscando aqueles que eram do caminho, tanto homens como mulheres, para que levassem presos a Jerusalém. E nós podemos pensar que a igreja do Senhor, ela estava amedrontada por conta de todas essas ofensas que Paulo estava fazendo, que Saulo estava fazendo. Nós podemos pensar que aqueles homens estavam parando, ou que eles estavam desistindo da fé. Mas a palavra de Deus nos diz outra coisa. No capítulo 8, o capítulo anterior diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Aqueles homens que foram expulsos daquela cidade, eles não se deteram, mas eles saíram por todos os lados, pregando o evangelho do Senhor. Porque a verdade, ela nos torna livres. Não importa se o inimigo está tentando nos prender, porque nós somos livres em Jesus. E a palavra do Senhor está livre em nós. Nós vemos aqui nessa primeira parte, Saulo, um homem sem Deus. Um homem que não ouvia nem a mesmo o seu mestre, Gamaliel. Porque Gamaliel, no capítulo 5, ele diz, numa reunião com os fariseus, cujo Saulo estava presente: olha, prestem atenção. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe-os que vão embora. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Imagina isso. Mas Saulo não estava dando ouvido ao líder dele. E quantas vezes nós não damos ouvido à nossa liderança? A palavra de Deus diz que todo líder, toda autoridade constituída, ela foi dada por Deus. Nós precisamos ouvir mais, irmãos. Quem sabe se a gente tivesse ouvido mais, nós não tivéssemos passado por tantas coisas que nós passamos.
E aí Saulo, ele não estava correndo o risco de lutar apenas contra homens. Ele estava correndo o risco de lutar contra Deus. E segundo ele, o zelo que ele tinha era pela lei do Senhor. Ele não queria que aqueles homens blasfemassem contra Deus. Mas ele estava totalmente errado. Porque não adianta você conhecer a lei se você não conhece o Deus da lei. Se você não conhece a vontade do seu Deus. Então nós vemos aqui, nessa primeira parte, um homem impiedoso. E quem sabe na nossa mente, este homem não era digno de receber graça do Senhor. Ele era cúmplice da morte de Estevão. A palavra de Deus diz que ele estava ali segurando as túnicas daqueles que apedrejavam o mártir Estevão. Ele estava perseguindo e matando os cristãos. Ele estava prendendo. E ele estava ambicioso, pegando cartas para ir para outras regiões, para prender em todo lugar. E a palavra de Deus diz que ele não estava perseguindo homens comuns. Ele estava perseguindo os discípulos de Deus. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Mas nós vamos continuar a leitura do versículo 3 do capítulo 9 de Atos, que diz: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E essa luz está aqui neste lugar. Nós precisamos ter a contemplação do Senhor. A luz brilhou, pastor. A luz brilhou na vida daquele homem impiedoso, mau. Ele estava no caminho para a destruição, mas o Senhor transformou a vida daquele homem. O Senhor tem transformado os destinos de muitas pessoas aqui neste lugar. Se você veio aqui pensando que ia ser apenas mais um culto comum, você está enganado, porque a luz do Senhor está brilhando aqui desde a hora que você chegou aqui neste lugar. A luz que brilha na escuridão e a escuridão não pode apagá-la. Você conhece essa luz? Essa luz estava desde o princípio da criação. A palavra do Senhor diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face da nossa terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E vendo Deus que a luz era boa, Ele separou da escuridão. Ele te separou da escuridão. Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre santo e profano? Não há comunhão alguma. Se você está decidido a viver o evangelho da verdade, você tem que entender que ou você é de um jeito ou você é de outro. Não tem meio termo com a palavra de Deus. Quando a luz brilha, ela brilha para dissipar toda a treva. A treva que havia em Saulo foi dispersa e a partir daquele momento ele não foi o mesmo homem. E nós veremos isso. Quem é essa luz? O próprio Cristo. Ele é a luz do mundo. Eu quero te contar um pouco sobre Ele, porque não adianta eu falar sobre a minha vida aqui, meus irmãos. Isso não vai edificar a vida de ninguém. Mas quando eu falo sobre Jesus e sobre a luz de Jesus, nele estava a vida, e a vida, ela trouxe luz para os homens. Essa luz brilha na escuridão e a escuridão não pode apagá-la. A escuridão tentou apagar a escuridão de nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Imagina que ele está na cruz do Calvário e nesse momento ele vai experimentar a pior das piores dor que o homem, ou pelo menos Cristo, pôde conhecer: a separação de Deus. Porque, como eu já disse, o Senhor, Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele disse: eis que haja separação entre luz e trevas. Não há comunhão entre pecado e santidade. E de repente Deus olha para Jesus, e a palavra do Senhor, Deus diz no livro de Isaías, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Ele se fez treva por nós. E olha o grito de Jesus na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste?
naquele momento em que Ele estava se tornando trevas por nós, para fazer a expiação dos nossos pecados, Ele experimentou a separação de Deus. E a morte pensou que tinha vencido. Mas Ele ressuscitou, meus irmãos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não poderá apagar. A escuridão não poderá apagar a luz que brilha dentro de você, porque Jesus morreu na cruz e Ele levou sobre si o teu e o meu pecado. O castigo que hoje nos traz paz, que nos permite estar aqui neste lugar para viver algo diferente da parte de Deus, estava sobre Jesus. E essa luz não mediu esforços. A partir do momento em que Saulo se levanta contra a igreja, o Senhor se levanta também. Mas Ele não se levanta para esmagar. Ele não se levanta para matar. Ao contrário do que nós pensamos, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mais do que isso, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Você acha que a igreja naquele tempo, ouvindo essas palavras da boca do Senhor, estava orando para que Saulo fosse morto? Ou para que Saulo parasse de perseguir a igreja? Não, eles queriam que a obra do Senhor crescesse, não importasse o que eles enfrentassem. Aliás, a palavra de Deus diz no capítulo 5 que eles estavam felizes por sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Felizes em sofrer. Isso é loucura para aqueles que não acreditam. E a palavra do Senhor, o verbo vivo de Deus, a luz que brilha na escuridão, encontrou Saulo aqui. E a palavra do Senhor diz que o nosso Jesus, o servo de Deus, Ele não veio para esmagar a cana que está quebrada e nem apagar o pavio que fumega, porque o fogo arderá. O pastor disse de manhã, continuamente no altar, e não se apagará. Você veio aqui quebrado, então tem uma faísca aí, mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu não quebrarei a cana que está quebrada, eu não apagarei o pavio que ainda fomega. Está queimando pouco, mas ainda está queimando. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Ele está aqui neste lugar. E Ele encontra Saulo de Tarso no caminho para Damasco. E Ele faz o que qualquer homem que encontra Jesus pela primeira vez faz. Ele cai por terra. Porque os nossos pecados, as nossas enfermidades, elas nos tornam constrangidos quando nós vemos a luz do nosso Senhor. Saulo cai por terra, a palavra de Deus diz. E ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ué, mas Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Jesus. Se você não consegue olhar para o seu irmão com um olhar de piedade, comece a rever os seus conceitos, porque não adianta você se levantar contra a vida dele. Quem é o dono dele é Jesus. Quem é o dono da obra é Jesus. Se levanta governo, se levanta principado, se levanta potestade contra a igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é porque a igreja, ela faz tudo certo, mas é porque Jesus comprou ela por um alto preço. Então Jesus declara a Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele declara ao Senhor: Senhor, quem é você? Será que você conhece o teu Deus? Porque a palavra de Deus diz que Saulo, com a questão do conhecimento, ele era um dos melhores. Era um homem poliglota, era um homem que tinha dupla nacionalidade, era um homem fariseu, conhecedor da lei, e estava indo matar as pessoas porque ele era zeloso demais. Mas quando ele vê a luz verdadeira, ele pergunta: quem é? Quem é o Senhor? O Senhor poderia ter destruído a vida daquele homem naquele momento, mas o Senhor é perito em transformar aqueles que não são, confundindo muitos e usando para fazer grandes coisas. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, e talvez você esteja
prostrado diante do Senhor, perguntando: Senhor, quem é o Senhor? Se apresente a mim. Eu preciso ouvir a tua voz. Você chegou aqui, você acha que a sua necessidade é apenas o que comer, o que beber, ou uma documentação, mas a verdade é que a nossa necessidade é conhecer a Deus. E a palavra do Senhor diz que esta é a verdadeira vida, a vida eterna é conhecer a Deus. Aquele homem acabou de ter um encontro com o próprio Jesus. E observe que ele não foi em busca daquilo. Mas Jesus é gracioso. E é sobre esse Jesus que eu quero pregar nesta noite. O Jesus que derrama graça. O Jesus que derrama unção. O Jesus que derrama perdão sobre aqueles que acham que não merecem nada. Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Esse eu sou, ele é mencionado também na sarça. Quando Moisés ele questiona: e Deus, se me perguntarem quem me enviou, quem eu direi? Ah, Moisés, diga: eu sou o que sou. Eles verão. Não tem como explicar. Você só consegue ver quando você está perto dele. Você só consegue ver quando você mergulha nessa palavra. Você conhece o grande eu sou. E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Muitos aqui estão ouvindo esta palavra, mas poucos estão encontrando Deus dessa palavra. Muitos podem ouvir, poucos podem ver, mas o nosso dever é proclamá-la. Deus, o próprio Jesus, quando ele aparece a Saulo, ele não deixa que a voz dele não seja ouvida por aqueles homens. Ela foi ouvida. Ele alcançou não apenas a vida de Saulo, mas ele queria alcançar a vida daqueles que estavam ao redor. Mas a verdade é que poucos conseguem ver, poucos conseguem contemplar a beleza de Jesus. E como aquele homem saiu deste encontro, Raquel? Ele saiu regozijante, ele saiu forte, ele saiu vitorioso. Ele saiu cego. Ele saiu cego, mas ele tinha encontrado algo que nós viemos aqui procurar. E a palavra de Deus diz que por 3 dias ele não conseguiu comer. Meus irmãos, quando nós provamos a presença do Senhor, as coisas deste mundo, elas não são mais apetitosas, elas não são suficientes. Nós encontramos a vida, nós encontramos o pão da vida. Nós não queremos comida, nós queremos vê-lo novamente. Nós queremos servi-lo. Imagina a ansiedade daquele homem, porque nós conhecemos a história dele, conhecemos o quanto ele era zeloso pelo evangelho e o quanto impetuoso ele era. Então imagina ele ficar parado durante 3 dias e no seu coração gritando: você estava lutando contra Deus. Meus irmãos, há muita diferença entre você lutar com Deus e você lutar contra Deus. Há uma diferença muito grande em você clamar e falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, e você dizer: o Senhor não existe, eu não quero, eu não preciso. Não foi isso que Jacó fez? Ele lutou contra Deus. Não, ele lutou com Deus. Eu preciso de uma bênção e eu não saio daqui enquanto eu não conseguir. Mas o Senhor é tão gracioso que até aqueles que lutam contra Ele têm a oportunidade de se arrepender. Não foi isso que aconteceu? Manassés, o rei impetuoso, um homem mau, Nabucodonosor também. Mas o Senhor levou eles a lugares que fizeram com que eles reconhecessem que só o Senhor era Deus. Acorrentados ou em pastos, o Senhor mostrou que Ele é Deus. E o Senhor mostra para Saulo de Tarso que Ele é o Filho de Deus. E nesse momento, ele está jejuando.
ele não comeu e nem bebeu. Esse encontro já seria o suficiente, não seria? Mas o Senhor quer usar pessoas para curar pessoas. O Senhor quer usar pessoas para impor a mão em pessoas. Ele quer usar pessoas para derramar e clamar pelo Espírito Santo de Deus. Você não entende o plano de Deus na sua vida, porque você continua resistindo à voz dele. Mas quando você tiver um encontro com ele, você não vai conseguir parar de falar sobre ele. Você não vai conseguir. E aqui nós vemos um momento tão importante também na vida de Saulo e na vida também de Ananias. No versículo 10 diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao qual ele respondeu: eis-me aqui. Ele não sabia o que o Senhor queria. Era muito mais fácil ele ter falado: fala, Senhor, deixa eu ouvir primeiro. Não, ele já chegou logo cheio de pompa. Senhor me chamou. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor está em busca das pessoas que falam: eis-me aqui. Eis-me aqui. Isso não significa que ele não teve medo, porque nós vamos ler aqui o que ele falou. Então no versículo 11 diz: o Senhor lhe disse: levante-se e vá para a rua que se chama direita. Na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Homem de Deus, convertido, novo convertido, que jejua, que ora, que busca a face de Deus. Porque aqueles que tiveram um encontro com Deus, eles têm sede de Deus. Eles querem orar. Eu não acredito, meu irmão, em pessoas que tiveram um encontro com Deus e não querem saber da sua vida com Ele devocional, ou não querem ver Ele muito além de um culto, e querem ver Ele em todos os lugares, no trabalho. As pessoas que são novas convertidas, elas eram conhecidas por isso. Elas eram eufóricas, elas queriam ganhar o mundo inteiro. Eu me converti ao Senhor e agora eu quero evangelizar todo mundo. Era assim que Saulo estava vivendo. Ele estava orando, esperando com paciência no Senhor. Será que você tem paciência para esperar? E para orar? Para continuar firme no Deus que se mostra e se revela a você? E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O significado do nome Ananias é: Yahvé é gracioso. Imagina só, depois de toda a graça que ele encontra no meio do caminho, o Senhor ainda manda um mensageiro que tem o nome de Yahvé é gracioso. Ainda continua sendo graça, Saulo. Não pense que eu vim aqui para te julgar. Eu vim aqui exatamente com este nome: Yahvé é gracioso. O Senhor está procurando os Ananias nessa geração, que eles dizem: eis-me aqui, e o seu nome significa Yahvé é gracioso. Porque o mundo está cheio de pessoas que fazem coisas más. O mundo está cheio de maldade. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Mas a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus, que dizem: este é o meu nome, Senhor, e eu visto essa camisa. Yahvé é gracioso. O Senhor me usará para abraçar o ferido. E nós vemos aqui a humanidade de Ananias também, porque ele diz assim: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Muitas vezes nós colocamos alguns empecilhos, meus irmãos. Nós falamos: Senhor, como é que eu vou lá na cadeia? Como é que eu vou lá num ponto de droga? Eu não conheço esse ambiente, Senhor. Como é que eu vou abraçar um mendigo? Como é que eu vou falar para um cara que está sofrendo, endemoniado, que Jesus ama ele? Aí Deus está falando: mostra a graça. Ananias, fui eu que escolhi. E olha o que o Senhor fala a respeito de Saulo. Até esse momento nós conseguimos ver que aquele homem não tinha nada de boa reputação, pelo menos para aqueles que serviam a Jesus.
Ele era um homem que estava perseguindo cristãos, que estava matando, que estava sendo cúmplice de mortes. Mas olha o que o Senhor fala sobre ele. Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Vá, Ananias, porque toda alma é preciosa para o Senhor. Se eu estou aqui, você está aqui, é porque um dia alguém ouviu isso do Senhor e disse: vá, porque o Ramon, ele é um instrumento de grande valor para o Senhor. Vá, porque a Gisele e o Jorge são um instrumento de grande valor para o Senhor. Vá, porque a Messia, ela é um instrumento de grande valor para o Senhor. Será que você pode ouvir a voz do Senhor e ir sobre esta palavra? Ele já é um instrumento para mim de grande valor. E não pense que quando Jesus manda Ananias naquele lugar, ele manda para dizer para Saulo que ele vai ser um grande missionário, que vai ganhar muito dinheiro, ou que ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer, que o Senhor é com ele, porque muitas vezes nós pregamos o evangelho errado. Eu ouvi muitas histórias desde quando eu era pequena, sempre fui cristã, de pessoas que viam e diziam bem assim: vá, mulher, porque o teu marido, o Senhor vai converter ele. Vá, fulana, porque o Senhor vai te prosperar. Vá, ciclana, porque o Senhor é poderoso. Mas ninguém nunca apresentou este Deus a eles. Ananias vai até Saulo, não para dizer que ele seria um homem vitorioso em tudo que ele fizesse, mas porque ele era um vaso escolhido, Senhor. E olha o que Deus fala. Ele diz assim, no verso 18: pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Imagina só. Você já vem tendo nada, porque tudo que você tinha já é perda. Ah, estudei tantos anos, fiz tanta teologia, filosofia. Ainda chega para ouvir: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor ao meu nome. O Senhor está buscando pessoas que, não importa se vão sofrer ou não, ainda continuam amando o Deus da promessa. Ainda continuam amando aquele que disse que iria fazer. Aquele que foi gracioso ao ponto de aparecer, de se revelar. Ah, Jesus, o quanto eu peço para que o Senhor se revele a mim. E o Senhor se revelou àquele homem, porque ele sabia que ele era um instrumento para gerar salvação. E o Senhor tem se revelado aqui através da sua palavra. E eu espero que os irmãos, eles consigam contemplar a beleza do nosso Senhor. E eu vou me alongar mais um pouco. E depois de tudo isso, eu quero falar sobre um homem cheio do Espírito Santo. Porque o versículo 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. O Senhor que falou com Ananias é o mesmo Deus que falou com Saulo de Tarso. O Deus que é poderoso para falar com os pastores e os ministros é o Deus poderoso para se revelar para você aonde você estiver. Seja no leito do hospital, seja dentro do seu quarto, aonde ninguém pode te ver. Ele é o Deus poderoso para se revelar. Porque quando Ananias ele chega, ele não fala assim: olha, eu fui mandado aqui. Não, ei, o Deus que te encontrou, o Deus que te encontrou, ele me trouxe até aqui para que você seja curado e você fique cheio do Espírito Santo. Que nós possamos ministrar isso na vida dos nossos irmãos. Se alguém precisa de cura, vai ser curado sim, mas também vai ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que vai ser convertida sim e vai ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que vem aos pés do Senhor procurando uma conversão de alguém, essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo e ela mesma vai ganhar a outra pessoa para Jesus. Eu não estou aqui, meus irmãos,
falando daquilo que eu não conheço, porque eu já vi esse Deus se manifestar em lugares que eu nunca pensei que alguém fosse entrar. Eu não sei se os irmãos me conhecem muito bem, mas eu sou do Amazonas, eu sou de Manaus. Lá não tem só matos, irmãos, pelo amor de Deus. Lá é um lugar bacana, assim, né, mais ou menos. Mas eu cresci nos piores bairros que tinham em Manaus. Eu cresci no bairro que o nome era Jorge, Texas. Os malandros, eles dominavam aquele lugar. E muito além de crescer naquele cenário, eu cresci com um pai que era homem de Deus. É homem de Deus, eu creio em nome de Jesus. Mas ele era viciado em cocaína e também em bebida. Era um homem perverso e mau. Mas esse homem perverso e mau me mostrou um caminho do qual eu nunca mais saí. O Senhor usou, o Senhor fez eu contemplar através daquilo que era sem forma e vazio, algo que era extraordinário. Ele me trouxe até aqui neste lugar. O meu pai hoje não é crente ainda, porque o ainda de Deus, ele existe na palavra dele. Ele ainda não foi salvo, mas ele vai ser em nome de Jesus. Porque eu creio no Deus que eu prego, eu creio no Deus que eu sirvo. É por isso que eu digo, meus irmãos, que ele é poderoso para se manifestar em lugares que você nunca pensou que ele ia entrar. Muitas vezes eu vi o meu pai se levantando nas madrugadas e dizendo bem assim: o Senhor me mostrou alguém que precisa de ajuda. Ele entrava no meio dos rios dos traficantes e pegava um menino que ele nem conhecia, e eles não falavam nada. Eu ouvia o meu pai pregando dentro de favelas e as pessoas dizendo: eu não consigo sair daqui, meu irmão. E ele dizia: eu consegui, você também vai conseguir. Quantas vezes eu ouvi missionários que vinham visitar Manaus de novo dizendo: o seu pai é homem de Deus, não desiste dele. O seu pai foi usado para salvar a minha vida, não desiste dele. Você também pode ser usado para ser instrumento na vida de alguém. Basta que você queira se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa como Yahvé é gracioso. Eu via ele orando em cima de mim, dizendo: ela é tua. Eu muitas vezes vou cair, mas ela não vai cair, porque o Senhor é o Deus dela. Eu estou aqui neste lugar, meu irmão, pelo milagre do Senhor Jesus. Porque condições financeiras na verdade, nenhuma condição eu tinha, porque eu nem pensava estar aqui. Nem Portugal eu conhecia, para vocês terem uma mínima noção. Mas o Senhor plantou no coração do meu esposo, o José, o sonhador. O Senhor se apresentou no caminho para o José e disse: eu sou o Deus que te levarei para outros lugares. Ele creu na palavra, ele creu no Deus da palavra. E eu estou aqui neste lugar para testificar da obra do Senhor Jesus na minha vida e para te dizer: Ele é o Deus que te encontra no meio do caminho. Ele muda o trajeto da tua vida, muda o propósito da tua vida, porque Yahvé é gracioso. Saulo estava no caminho para Damasco? Sim. A intenção dele era matar. O Senhor permitiu que ele entrasse, mas para ser cheio do Espírito Santo. O caminho é o mesmo, o caminho é Portugal, é aqui. A intenção era outra, mas o Senhor muda essa intenção, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você acredita nisso? Será que você pode acreditar nisso? Porque se Deus poderia usar alguém como Saulo, um homem tão perverso, Ele pode usar você também. Ele quer usar você também. Mas muitas das vezes a nossa oração é errada. Nós falamos: Senhor, faz a tua vontade em mim, quando a nossa oração deveria ser: Senhor, me mostra a tua vontade, porque eu quero fazer. Eu não tenho capacidade, Senhor, nem condição financeira, mas se o Senhor liberar uma palavra sobre a minha vida, não importa o que eu tenha de deixar. Você sabe o que o Saulo falou depois que ele foi convertido? Ele disse assim: eu considero tudo como perca, como lixo, comparado
ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu considero o conhecimento humano perca comparado ao Evangelho de Jesus. Conheça o Deus do Evangelho. Não se detenha aqui neste momento onde eu prego apenas uma parte da palavra de Deus, porque quando você se aprofunda nela, você encontra um caminho, você encontra uma verdade, você encontra vida. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele quer relacionamento. Saulo, por que você estava me perseguindo até aqui? Era mesmo que ele dizer, na versão King James diz, duro é para ti chutar contra os aguilhões. Você está resistindo. O Senhor já liberou uma palavra, mas você está resistindo. Você está relutando. Mas Deus já estava falando no coração daquele homem. Duro é para ti, meus irmãos, chutar contra os aguilhões. É mais fácil você se render, porque Ele não vai desistir de você. Não vai. Ele não desistiu até aqui. Você sabe do tanto que você já pensou que estava sozinho, mas o Senhor estava lá, e Ele está aqui neste lugar para te dizer, para de resistir, se levanta do chão, porque eu estou enviando Ananias para que você seja curado e fique cheio do Espírito Santo. Você vai ser curado para curar pessoas. Você vai ser cheio do Espírito Santo, não para que você fique parado, porque nós que ministramos aqui, nós não ministramos para ganhar autopromoção, nós ministramos para que a igreja do Senhor, ela seja edificada no firmamento verdadeiro. O firmamento é a palavra de Deus. O firmamento é o próprio Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Está lutando? Está com ansiedade e depressão? Conheça o príncipe da paz. Conheça o maravilhoso conselheiro, que aonde você não sabe se é por aqui ou por aqui, Ele fala, é aqui, é essa a direção, é este o propósito, segue firme, porque eu sou contigo. A partir daquele momento, Saulo, ele não fica parado. E para finalizar, a palavra do Senhor diz assim, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, porque despreparado ele não ia. Ele já tinha tido um encontro com Deus, já tinha tido um encontro com o próprio Jesus. Ele queria conhecer a obra que ele tinha feito na vida daqueles discípulos. Ele ficou alguns dias, mas ele ficou sabendo do plano. Aliás, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele não estava apenas falando, ele estava demonstrando que Jesus era o Cristo. Porque enquanto eles estavam falando assim, ei, eu te conheço, hein? Eu conheço a tua vida. Não, você conhece alguém que já morreu. Porque a palavra do Senhor diz que eu sou nova criatura. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficaram e eu vou prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. E nós conhecemos a história deste homem que teve um encontro com Jesus. E que no final da sua carreira ele foi capaz de dizer, combati um bom combate mesmo, sofrendo naufrágios, sofrendo perseguição, sofrendo açoites e sofrendo também com espinho na carne. Mas ele pôde dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E o Senhor está dizendo para você nesta noite, guarde a sua fé.
Não importa o que aconteça. Não importa o que as notícias dirão. Guarde a sua fé. Porque ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas ela é a certeza das coisas que se esperam. Se você tem a esperança que há um Cristo ressurreto, que veio buscar a noiva do Senhor, você vai guardar essa fé. Porque ela é um tesouro que ninguém pode te roubar. As pessoas poderiam caluniá-lo, falar que ele não era merecedor daquilo que ele tinha ganhado. Mas ele guardou a fé. E ele demonstrava para todos que Cristo era o Jesus. Ele era o Filho de Deus. E nesse momento, eu convido a igreja do Senhor a se colocar de pé.